Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar nesse assunto de aplicações. Então, você já sabe que na última aula a gente estudou aplicações de integrais duplas. Nós estudamos duas, que foi calcular massa de uma chapa, se você tem a densidade dela, e também calcular centro de massa, também considerando uma chapa, né? Uma lâmina, seja algo que seja bidimensional. Hoje a gente vai continuar fazendo algumas aplicações. Primeiro uma aplicação física, a gente vai ver momento de inércia, e depois uma aplicação geométrica. A gente vai falar sobre como calcular áreas usando integral dupla. Então, vou começar primeiro com o momento de inércia. Vou aqui para o primeiro quadro. Então, vou explicar brevemente o que seria o momento de inércia. Bom, então vamos começar primeiro com um sistema de partículas. E para facilitar um pouquinho mais, só para ser mais didático, imagina que você tem um sistema de uma única partícula. Ou seja, então só tem um pontinho lá e eu quero calcular o momento de inércia para esse ponto. Então, vou fazer aqui nosso plano cartesiano. Então, imagina que eu estou numa região bidimensional e nesse sistema eu tenho apenas uma partícula. Vamos dizer que essa partícula está bem aqui. É claro que essa partícula tem um valor em x, posso chamar de x0, tem um valor em y, que eu posso chamar de y0. Então, ela tem um valor aqui em x e ela tem um valor aqui em y. Aí, digamos que eu pergunto para você, olha, calcule para mim o momento de inércia para esse sistema que tem uma única partícula. Como é que você calcula o momento de inércia? O momento, sem ser o momento de inércia, que a gente calculou na aula passada, que era o momento de massa, como é que a gente fazia? A gente multiplicava a massa vezes a distância. Distância do quê? Depende. Se eu queria o momento em relação ao eixo x, aí o que a gente fazia? Eu pegava a massa dessa partícula e multiplicava com a distância dela até o eixo x. Aí, nesse caso, a distância dela para o eixo x seria equivalente a eu pegar a coordenada dela em y. Então, multiplicaria por y0. Então, ficaria m vezes y0. Se eu quisesse calcular o momento em relação a y, seria m vezes x0, já que seria a distância dela para o eixo y. O momento de inércia, que também é chamado de segundo momento, ele é parecido com o momento, só que, na verdade, ele vai ser o produto da massa vezes a distância ao quadrado. Então, o que vai mudar é que a distância eu vou elevar ao quadrado. Por isso que a gente pode chamar ele também de segundo momento. Então, nesse caso, o momento de inércia, aqui eu vou representar com a letra I, em relação ao eixo x, seria a massa da partícula, e agora vezes y, só que ao quadrado. Da mesma forma, se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, eu calcularia a massa da minha partícula, multiplicando pela distância dela até o eixo y, que nesse caso seria x. Então, x0 ao quadrado. Tá, pessoal, mas para que serve o momento de inércia? Por que isso é um momento de inércia? Né? Lembra o que é inércia? É aquela tendência, né? Se você está parado, você tende a permanecer parado. Então, o objeto que está em movimento vai tender a permanecer em movimento com velocidade constante. Primeira lei de Newton. Muito bem. Então, o momento de inércia, ele é caracterizado também, a grosso modo, como se fosse a dificuldade que você vai ter de tirar um objeto da inércia. Só que detalhe, quando eu falo de movimento, pelo menos aqui no momento de inércia, eu estou falando de movimento de rotação. Ou seja, estou falando de velocidade angular. Então, não estou falando daquela velocidade tradicional como a gente está acostumado, né? O objeto está aqui, caminhou até ali. Não, estou falando de rotação mesmo. Pensa numa roda que está parada. Então, se uma roda está parada, pela inércia, ela tende a permanecer parada. E aí, se eu quiser fazer com que a roda gire, eu vou colocar ali uma força, de modo que eu forneça para ela uma velocidade angular. Só que nesse caso, eu posso ter, por exemplo, duas rodas diferentes, só que com momentos de inércia diferentes. A que tiver o maior momento de inércia vai ser aquela que eu vou ter mais dificuldade de imprimir uma força para ela começar a girar. E a que tem o menor momento de inércia é aquela que eu vou conseguir girar com mais facilidade. Ao mesmo tempo também, imagina que duas rodas já estão girando. E imagina que eu quero parar as rodas. Então, a roda que tiver maior momento de inércia, eu vou ter mais dificuldade em fazer ela parar. Quanto que tiver menor momento de inércia, eu vou ter mais
facilidade em fazê-la parar. Então, momento de inércia em relação à rotação. Quanto maior, maior a dificuldade de tirar um corpo com velocidade ou nula, ou constante não nula, tirar ele da inércia. Tudo bem? Então, claro que isso, outras implicações disso você já vai ver em Física 2, Física 3, ou não sei se vocês já viram também. Mas a ideia básica aqui é essa. Tá? Calcular o momento de inércia, você calcula a massa vezes a distância ao quadrado, e o momento de inércia a gente pode caracterizar como a dificuldade que você vai ter de tirar um corpo da inércia. Muito bem, além desses dois momentos aqui, é importante também, dependendo do meu contexto, calcular o momento polar de inércia. O que é o momento polar? É o momento de inércia de um ponto, só que não mais em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y, em relação agora à origem. Então, nesse caso do momento polar, eu vou calcular a massa do objeto vezes a distância desse objeto até a minha origem. Aí eu pergunto para vocês, se eu tenho as coordenadas do meu ponto, eu consigo calcular a distância desse ponto até a origem? O que vocês acham? Consigo, né? Como seria a distância de um ponto até a origem? Não seria raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y ao quadrado? Então, eu vou aplicar isso daí. Então, ó, o momento polar de inércia, que eu vou chamar de I0, ele vai ser a massa vezes a distância até a origem ao quadrado. A distância até a origem seria a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Aqui eu não vou colocar a raiz, porque no caso a distância é ao quadrado, então esse quadrado vai anular a raiz que ia aparecer aqui. Então, ó, essas aqui seriam as três fórmulas do momento de inércia para uma partícula. Se o meu sistema tivesse mais de uma partícula, eu teria que somar aqui, fazer aquele somatório do momento de inércia de cada partícula. Só que isso aqui é só uma introdução. O que nos interessa mesmo é calcular o momento de inércia para uma lâmina, né, para um objeto ali bidimensional. Então, imagine agora que você tem aqui no plano cartesiano, você tem agora não partículas, né, mas você tem um corpo extenso. Imagina que você tem uma região assim, por exemplo. Tem um objeto que tem esse formato e que você tem a função densidade desse objeto. A minha função densidade, vou chamar de função ρ. Então, para cada ponto xy, eu vou ter uma densidade variável para esse objeto. Imagine que eu quero calcular o momento de inércia para este objeto. O que eu vou fazer? Primeiro, vou colocar essa região dentro de um retângulo, ou seja, vão ser os mesmos passos que a gente fez na aula passada. Então, até mesmo você lembrando da aula passada, já conseguiria fazer a dedução dessa fórmula. Então, aqui eu vou até passar um pouquinho mais rápido. Mas, ó, basicamente, o que a gente fazia? Colocava a nossa região dentro de um retângulo. Depois, o que a gente fazia? Dividia este retângulo em subretângulos. A ideia é que tivesse a mesma área. Aqui no meu desenho não vai estar na mesma área, mas tudo bem. Eu escolho um subretângulo daqui. Vamos dizer que eu escolho este daqui. Para este subretângulo, eu vou escolher um ponto de referência, onde nesse ponto eu vou considerar a densidade nesse ponto, vou considerar a distância até o eixo x por esse ponto e assim por diante. Então, vamos dizer que eu considero esse pontinho bem aqui. Esse ponto é um ponto x estrela, y estrela, né? X asterisco, y asterisco. Tá, então, se eu fosse calcular o momento de inércia apenas para esse subretângulo, seria momento de inércia, eu tenho que dizer qual é o momento de inércia, se é em relação ao eixo x, se é em relação ao eixo y ou se é em relação à origem. Vamos dizer que eu quero calcular em relação ao eixo x, apenas para esse subretângulo. Imagina que esse subretângulo é o subretângulo IJ. Então, como é que seria? Ficaria a distância ao quadrado, no caso, a distância até o eixo x seria a distância y, só que ao quadrado, então ficaria y ij estrela ao quadrado, vezes a massa. Como é que a gente calcula a massa para esse subretângulo? Eu vou multiplicar a densidade vezes a minha área, que seria ΔA. Então, ficaria a densidade de xij estrela, yj estrela, ou seja, aplicada no nosso ponto, vezes ΔA. Isso aqui seria o momento de inércia para apenas um subretângulo. Se eu quisesse para todo o meu objeto, bastava eu fazer um somatório de cada uma desses momentos de inércia.
Ah, professor, mas e quando eu estiver fora da minha região aqui? Lembrando que se eu estiver fora da minha região aqui, amarelinha, então eu considero que a minha densidade é zero. Tudo aquilo que a gente já havia feito anteriormente. Tá, então sabendo disso, você já sabe, né? Eu vou pegar depois o meu momento de inércia em relação a x, vai ser aproximadamente um somatório, seja uma soma dupla de Riemann. Ou seja, de cada um desses momentos de inércia em cada subretângulo. Aqui eu não vou colocar, mas cada um desses seria essa expressão aqui. Isso aqui é só uma aproximação, porém, quanto mais subretângulos eu tenho, mais próximo eu fico do meu valor real. Então, o que eu faço? Eu passo o limite aqui para K e L tendendo ao infinito. Quando eu faço isso, eu obtenho a minha fórmula final. Então, a minha fórmula final vai ser quando eu aplicar o limite com K e L tendendo ao infinito deste somatório aqui. Então, somatório que vai de 1 até K, o J vai de 1 até L dos momentos de inércia. Aí já vou deixar a fórmula pronta aqui no outro quadro. Então, quando eu aplicar esse limite, eu estou aplicando o limite no somatório disso daqui, que é isso daqui. Então, quando eu aplicar o limite no somatório dessas parcelas, você já imagina o que vai aparecer. Primeiro, que vai aparecer uma integral dupla, que eu tenho uma soma dupla de Riemann, eu vou passar o limite, tendendo ao infinito. Então, o meu momento de inércia em relação ao eixo x seria a integral dupla nessa região, vou chamar aqui região D. E qual é a função que vai aparecer dentro do integrando? Essa daqui, ó, a densidade, que aparecia antes também para a gente, só que agora a novidade que vai aparecer y ao quadrado. Então, aqui, se você quer calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, você calcula uma integral dupla sobre a região que você está, da função y ao quadrado vezes a densidade. Ó, lembra que quando a gente ia calcular o momento em relação ao eixo x, no caso o primeiro momento, aqui ficaria só y. Como agora é o momento de inércia, que é o segundo momento, então é y ao quadrado. Da mesma forma, se eu aplicasse esse mesmo raciocínio, eu ia achar que o momento de inércia em relação ao eixo y seria uma integral dupla, só que agora x ao quadrado, da função x quadrado vezes a minha densidade. E por último, gente, se eu fosse querer calcular também o meu momento polar de inércia, seria a integral na região D, a distância até a origem, que seria ao quadrado, né? Então seria x quadrado mais y ao quadrado, vezes a minha função densidade. Isso aqui é o que já aparecia antes para uma única partícula, né? É a massa vezes aqui x quadrado mais y ao quadrado, só que a minha massa está representada por esses dois aqui, pela densidade vezes um elemento infinitesimal de área. Então, essas daqui são as três fórmulas. Alguma dúvida como a gente chegou até aqui? Então, na prova já sabe, né? Não precisa decorar, você só demonstra para poder chegar aqui. Outra coisa interessante é que, se você reparar, aqui no momento polar, eu tenho uma soma. Então, eu poderia separar isso aqui em duas integrais. Eu teria que distribuir a função densidade. Quando eu fizesse isso, né, ficaria integral dupla de x quadrado vezes densidade, que é o momento em relação ao eixo y, mais a integral dupla da densidade vezes y ao quadrado, que é o momento de inércia em relação ao eixo x. Então, na verdade, você percebe que o momento polar de inércia é igual à soma daqui dos dois momentos de inércia, em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Então, você pode usar isso aqui também. Digamos que você já tem esses dois valores. Você quer calcular o momento polar. Você não vai jogar na integral, você já vai somar os valores. Então, digamos que você já tem esse valor e esse valor. Então, você joga aqui nessa fórmula, bem simples, e consegue calcular o momento de inércia em relação ao eixo y. Bom, agora que vocês já perceberam como é que a gente chegou até aqui, já sabe quais são as fórmulas, agora a gente vai praticar e resolver alguns exercícios, né? O primeiro é esse daqui. Vai aparecer aí para vocês. Então, o primeiro exercício, uma chapa é moldada conforme esse conjunto aí. Ou seja, eu tenho esse conjunto R, a minha densidade é igual a 1, ela é uma constante igual a 1, e ele quer que eu calcule o momento de inércia em relação ao eixo X. Então, vou colocar aqui as informações e nós vamos fazer essa questão.
Bom, ele me deu essa região R, que são os pontos que pertencem ao R2, tais que o meu x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2, já o meu y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, vamos tentar entender como seria essa região aqui, em primeiro lugar. Porque, assim, para você calcular o momento de inércia, você tem que saber como é a sua região, para poder você jogar na integral, e saber qual é a densidade. Mas, nesse caso, a densidade ele já me disse, é 1. Então, vou escrever aqui, densidade é igual a 1. 1 kg por metro quadrado. Essa aqui é a densidade. Tá, então eu já tenho a minha função densidade. Só falta eu descobrir como é a minha região. Mas perceba que nessa região, o x está entre duas constantes, b é uma constante, e y também, h é uma constante. Então, gente, geometricamente falando, que desenho seria isso daqui? Seria um círculo? Seria um disco? O que vocês acham? Se o x e o y estão entre duas constantes, então eles estão entre retas, né? No caso, esse x está entre duas retas verticais e esse y está entre duas retas horizontais. Quando você faz a interseção, você forma o quê? Um retângulo. Então, quando x e y estão entre constantes, o seu formato aqui é um retângulo. Então, agora eu vou desenhar um retângulo, então, né? Bom, claro que ele não me diz quem é B, quem é H. O B poderia ser 1, poderia ser 2, o H poderia ser 5. Ele só me diz que é constante. Então, vamos dizer, digamos que o B, o menos B sobre 2 é bem aqui. Então, bem aqui eu vou colocar o menos B sobre 2. Então, onde é que eu vou colocar o B sobre 2? Do outro lado, na mesma distância, né? Já que é o mesmo valor, só que eles são simétricos. Então, vou colocar bem aqui o B sobre 2. O mesmo eu faço com H. Né? Se eu colocar o menos H sobre 2 bem aqui, por exemplo, então o mais H sobre 2 tem que estar na mesma distância da minha origem. Então, H sobre 2 ficaria por aqui. Pronto, agora isso aqui, ó, isso aqui vai me dar uma reta horizontal. Isso aqui vai me dar uma reta vertical, o que vai me dar uma região retangular. Então, eu venho, só vou esticar aqui. Então, a nossa região seria um objeto que teria esta área aqui, essa região. Tá, então, gente, eu já tenho a minha região onde eu vou integrar. Só falta eu aplicar na fórmula. Ele quer que eu calcule o momento de inércia em relação ao eixo x. Aí, olha aqui a fórmula. O momento de inércia em relação ao eixo x seria a integral dupla nessa região, que é um retângulo, de qual função? Y ao quadrado, aqui vai ficar y ao quadrado mesmo, vezes a minha densidade, que é a minha função 1. Então, no final, vou integrar só o y ao quadrado nessa região retangular. Vou continuar aqui no terceiro quadro. Então, ó, o meu momento de inércia em relação ao eixo x seria a integral dupla de uma região R, né? Estou chamando. Aqui, y ao quadrado vezes a minha densidade. Aqui eu só estou colocando a fórmula. Agora eu vou substituir os valores. Isso aqui já é a fórmula pronta. Então, quem é a minha região? Bom, o x está variando de menos b sobre 2 até b sobre 2, e o y está variando de menos h sobre 2 até h sobre 2. Aqui vai ficar y ao quadrado, porque eu estou usando coordenadas cartesianas mesmo. Essa função aqui é igual a 1, né? Ele me diz aqui que isso aqui é igual a 1. Bom, se é igual a 1, então não preciso colocar mais nada aqui, só o dA. dA não, né? Aqui eu comecei em x, depois eu vou para y. Agora, gente, eu vou separar isso aqui em duas integrais unidimensionais, para poder resolver elas simultaneamente. Então, aqui vai ficar a integral de menos b sobre 2 até b sobre 2. Perceba que aqui não aparece x, então vou deixar só dx aqui, vezes integral de menos h sobre 2 até h sobre 2. No caso, o y é y ao quadrado, que eu vou integrar. Então, eu vou calcular essas duas integrais. A integral aqui vai ficar só x, e a integral aqui vai ficar y ao cubo sobre 3. Então, o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser, para a primeira, x de menos b sobre 2 até b sobre 2,
E aqui vai ficar y ao cubo, né? Desculpa, y ao cubo sobre 3 de menos h sobre 2 até h sobre 2. Bom, agora eu vou substituir no lugar do x esses intervalos. Então, no primeiro caso, vai ficar b sobre 2 menos da fórmula, e aqui menos b sobre 2. Vai ficar menos com menos aqui. Aí agora isso aqui, 1/3 é uma constante, vou deixar 1/3 aqui. Aí eu vou deixar y ao cubo, só que eu vou colocar h sobre 2 ao cubo. h sobre 2 ao cubo é h ao cubo sobre 8. Menos, agora no lugar do y eu vou colocar menos h sobre 2, que ao cubo vai ficar menos h ao cubo sobre 8. Agora é fazer essa conta. Aqui vai ficar mais, né? Menos com menos vai dar mais. Meio de b mais meio de b vai ficar 1b. Então, aqui é só b. Então, esse aqui é b. Aqui já tinha esse 1/3, então vai ficar b sobre 3. Tá, e aqui agora? Aqui vai ficar mais de novo. Perceba que vai ficar a mesma coisa. H ao cubo sobre 8 mais H ao cubo sobre 8. Se você tem a mesma coisa somando, vai ficar 2 vezes essa coisa. Então, você faz x mais x é 2x. Então, aqui vai ficar 2 vezes h ao cubo sobre 8. Agora é simplificar. Simplifico o 2 com 8. Aqui vai ficar 4. Aqui fica 1. E no final, eu vou ter que o meu momento em relação ao eixo x vai ser b h ao cubo dividido para 12. Então, olha só, perceba que o momento de inércia para uma região retangular, para um retângulo, ele depende da base do retângulo e ele depende da altura do retângulo. Só que a base, ó, o expoente dela é 1 e a altura, o expoente dela é 3. Sabendo disso, eu queria fazer uma observação com vocês, fazer até aqui em cima. Imagina que você tem o mesmo retângulo, só que a base é 20 centímetros e a altura é 30. Então, olha só. Aqui já acabou a questão, tá, gente? A resposta é isso daqui. Isso aqui é só uma observação. Digamos que você tem um retângulo, onde aqui é 20 centímetros, aqui é 50 centímetros. Então, você tem esse retângulo aqui. Agora, imagina que para o mesmo retângulo, digamos assim, eu deixo ele deitado, só que as medidas são as mesmas. Então, aqui é 50 centímetros ainda, e aqui é 20. Então, nesses dois casos aqui, vocês percebem que a área é a mesma, até porque eu estou imaginando que é o mesmo objeto. Eu só deixo ele ou em pé, ou eu deixo ele deitado. Então, a área deles é a mesma. Agora, eu te pergunto, eles vão ter o mesmo momento de inércia, esses dois objetos? A resposta é não, não vão ter. Professor, mas a área é a mesma. Tudo bem, mas nesse caso, a base é 20 e a altura é 50. Aqui a base é 50 e a altura é 20. Isso faz toda a diferença. Porque não esquece que na hora que você vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, a base está elevada a 1 e a altura está elevada a 3. Então, qual desses dois tem o maior momento de inércia em relação ao eixo x? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Porque quanto maior a altura, vai ficar bem maior o momento de inércia. É só você jogar aqui, né? Para o primeiro, ia ficar 20 vezes 50 elevado ao cubo. Para o segundo, ia ficar 50 vezes 20 elevado ao cubo. Então, ou seja, o primeiro ia ter muito mais momento de inércia. Tá, mas o que isso tem a ver? Né? Gente, isso daqui, na verdade, parece pouca coisa, mas isso aqui é muito importante para a engenharia. Então, muitas engenharias, elas precisam dessa fórmula aqui. Na verdade, muito engenheiro decora aqui esse momento de inércia. Coloca BH ao cubo sobre 12. Isso para um retângulo. E por que isso é tão importante? Porque, assim, quando o engenheiro, por exemplo, ele vai projetar um prédio, ele precisa fazer com que o prédio seja resistente, a estrutura dele. Então, basicamente, convencionalmente falando, a estrutura de um prédio é formada por pilares, que são aqueles elementos verticais, vigas, que são os elementos horizontais, e as lajes, que já são aqueles elementos mais bidimensionais, digamos assim. E, na hora que você vai projetar uma viga, por exemplo, que é o elemento aqui, horizontal, você precisa evitar
que a viga ela se deforme, ou pelo menos se deforme muito, né? Porque se deformar, realmente o elemento ele vai acontecer. Nesse caso, gente, quando o engenheiro vai projetar um prédio, ele tem que tomar muito cuidado com alguns esforços que aparecem numa viga. Então, por exemplo, digamos que essa régua aqui é a nossa viga. Tá? Então, está aqui o nosso elemento deitado. Então, um dos esforços que o engenheiro tem que tomar muito cuidado de uma viga é o momento fletor. Então, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, eles trabalham muito com isso. Então, o momento fletor seria um esforço assim, ó, que faz a viga ficar assim. Não sei se vocês já viram, mas em algumas construções, somente quando a viga ela tem um vão muito grande, aí você olha para ela, às vezes ela tem assim, um pouquinho essa deformação, você consegue enxergar um pouquinho, a gente chama de barriga, né? A barriga da viga aqui. Na verdade, é uma flecha, né? O termo mais técnico. E aí, gente, essa flecha que vocês estão vendo, aí não quer dizer, obviamente, que aquilo está perigoso. Apesar de que o engenheiro, na hora que ele vai projetar, ele tem que fazer de tudo para que não só seja seguro, mas também que pareça seguro. Então, por exemplo, uma viga está assim lá na sua casa. Pode ser que a casa não corre nenhum risco, mas ninguém gosta de ver uma viga assim na sua casa, né? A pessoa olha assim e já fica meio ali desconcertada. Então, o engenheiro tem que fazer de tudo para evitar até que não fique aparentemente perigoso, digamos assim. Tudo bem? Então, esse seria o nosso momento fletor. Pois é, só que imagina que você tem aqui uma viga e você pode escolher se a viga, a posição dela vai ser uma viga, digamos, deitada. Aí, quando eu digo deitada, estou me referindo aqui à seção transversal dela, ou se ela vai ficar em pé. Tá? Você decide. Você vai falar, mas não vai dar no mesmo? E a resposta é não. Porque, olha só, quando a minha seção transversal está aqui em pé, ela ganha mais altura. E aí, nesse caso, o momento de inércia, ele aumenta. Então, a viga ela fica muito mais resistente ao momento fletor quando o momento de inércia dela é alto. Tanto para vocês verem, ó, vocês podem até pegar uma régua depois, se você colocou a sua viga deitada, é muito mais fácil você fazer assim, ó, com a régua. Está aqui, ela deformando facilmente. Aqui ela tem um momento de inércia. Quando eu deixo ela assim, o momento de inércia acabou de aumentar. Agora, tenta fazer assim com ela, ó. O mesmo movimento do momento fletor. Aí já é muito mais difícil. Então, quando ela estava assim, ó, é muito fácil. Quando ela fica em pé, aí já é mais difícil. Claro que você ainda consegue, mas não fica quase que imperceptível. E aqui, ó, fica muito mais fácil de você fazer. Então, uma das aplicações disso que a gente está estudando no momento de inércia é justamente quando você vai projetar uma construção e você tem que tomar cuidado com alguns esforços que podem aparecer na sua estrutura. Entenderam, gente? Você já sabe, já sai daqui me projetando um prédio, assim, uma viga, um pilar e tudo mais, né? Bom, então é isso. Vamos para o próximo exercício. Eu vou pular aqui o exercício 2, mas eu vou deixar ele para casa. Mas ele não chega a ser difícil também, não. Determine os momentos de inércia em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e o momento polar de um disco com densidade constante. Eu vou pular esse porque, mais uma vez, a nossa densidade ela é constante. Então, se é constante, eu vou deixar vocês fazerem mesmo na casa de vocês. Uma dica, de manhã eu resolvi esse problema. Então, você tenta fazer primeiro, sozinho. Qualquer coisa você pode olhar a aula, ou então o material, se eu não me engano, tem já esse exercício. Vamos pular para o terceiro, porque o terceiro eu tenho uma densidade que não é constante, tem uma densidade variável. Esse daí, ó. Determine o momento de inércia em relação ao eixo Y de uma lâmina com densidade. Essa aqui, ó, C é constante, mas é C vezes Y, então ela está variando. Na verdade, essa densidade aqui, ela digamos, linear, na verdade, ela é proporcional à distância ao eixo Y, ou à distância ao eixo X, né? Já que Y é a distância vertical em relação ao eixo X. Tá, então eu tenho uma densidade aqui variável e ela está ocupando uma região limitada por essas curvas aqui. O nosso objetivo, então, é calcular o momento de inércia, só que agora em relação ao eixo Y. Então, eu vou colocar as informações e a gente já vai fazer. Então, a gente vai fazer aqui no primeiro quadro. Esse é o terceiro. Primeiro, a minha densidade ela é uma constante vezes y, e a minha região
ela está limitada por essas duas curvas. E ele quer o momento de inércia em relação ao eixo Y. Bom, então, a gente vai resolver essa aqui agora. Eu já tenho as informações. Perceba que para você calcular o momento de inércia em relação a algum eixo, você precisa da função densidade. Isso você já tem? Já. A função é essa daqui. Então, a primeira coisa você já tem. A segunda coisa é a sua região. Você já sabe como é a sua região? Ainda não, a gente não sabe ainda. Porém, ele já nos disse que é uma região limitada por essas duas funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plotar o gráfico das duas. E eu vou enxergar de forma mais clara qual é a região que eu estou trabalhando. Então, eu faço aqui o meu plano cartesiano. E aqui eu vou desenhar os meus gráficos, né? Primeiro, y é igual a zero. Como é esse gráfico aqui, gente? Só que seria, como é y é igual a constante, seria uma reta horizontal. Como y é igual a zero, então seria justamente aqui, ó, o eixo x. Então, bem aqui, ó, é a minha função y é igual a zero. Agora, e essa função aqui? Vou trabalhar com deslocamento de gráfico. Por exemplo, se fosse só x², você teria uma parábola com cavidade para cima, tocando apenas a origem, com uma simetria em relação ao eixo y. Quando você faz menos x², você tem uma parábola, só que agora com cavidade dela é para baixo. E quando você faz menos x² mais 1, quer dizer que você deslocou a sua parábola uma unidade para cima. Então, a sua parábola ela ficou assim. Ela ficou mais ou menos assim. Então, ó, a região limitada pela parábola e por essa reta horizontal seria essa região aqui. Lembrando que a sua parábola está aqui, ela encosta em 1. Agora, é importante a gente saber também onde é que a parábola ela corta o eixo x, né? Ou seja, onde é que essa parábola aqui, ela corta a minha reta y igual a zero. Então, para isso, eu teria que igualar esse com esse. Ou seja, eu teria que achar 1 menos x² igual a zero. Ou seja, quando é que isso aqui é zero? Isso aqui vai ser zero quando o x for igual a quanto? Foi igual a 1. Porque se o x for igual a 1, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, que vai dar zero. Ou quando o x for igual a menos 1. Que aí menos 1 ao quadrado também vai ficar positivo, com esse negativo vai ficar o menos 1, que vai dar zero. Então, essa parábola aqui, ela corta o eixo x nos pontos menos 1 e 1. Isso aqui é importante, gente, porque na hora, depende de como eu vou olhar essa região, eu preciso saber as limitações para x. Então, por exemplo, essa região aqui é uma região geral. Então, ó, eu já sei como é a minha região, e ele quer o momento de inércia em relação ao eixo y. Então, o que seria uma de inércia em relação ao eixo y? Integral dupla desta região aqui. Como é em relação ao eixo y, então é x² vezes a minha densidade. Só uma observação. Digamos que a minha região fosse uma região circular e aí você quisesse usar coordenadas polares, você poderia? A resposta é sim. Então, no caso, você só teria que adaptar aqui, né? O x ficaria r cosseno, essa função ficaria c vezes r seno, apareceria o jacobiano r, e você mudaria aqui os intervalos de integração conforme r e θ. Então, você poderia. Mas, nesse caso, eu não vou usar coordenadas polares, vou usar coordenadas cartesianas. Então, nesse caso, eu vou olhar isso aqui como uma região do tipo 1. Na região do tipo 1, o y está entre duas funções. Nesse caso, nessa região aqui, o meu y ele está acima da minha reta horizontal, acima dessa região aqui, que é a minha função y igual a zero. E ele sempre está abaixo dessa parábola aqui, que a parábola é essa função, que é 1 menos x². Então, o meu y está entre essas duas funções, e agora, para o meu x, eu coloco entre duas constantes, né? Isso aqui está acontecendo em qual intervalo? O intervalo de menos 1 até 1. Então, o meu x vai de menos 1 até 1. Agora que eu já tenho meus intervalos, eu vou calcular aqui meu momento de inércia. Vou colocar aqui na minha integral. Então, isso aqui vai ficar igual. Eu começo integrando em y, então eu coloco aqui de 0 a 1 menos x². Depois eu vou integrar em x, que é de menos 1 a 1. x² vai permanecer x². Aqui, ó, a minha função densidade é constante vezes y. Então, eu coloco aqui a constante vezes y. E eu vou integrar primeiro em y
depois eu vou integrar em x. Aí tá, nesse caso eu vou integrar. Aqui, isso aqui é uma constante mesmo, então posso tirar da minha integral, ela vai ficar aqui fora. Aí vai ficar integral de menos 1 a 1. E aqui, ó, o x² também é constante, então não mexo nele. Eu vou integrar só o y. A integral do y vai ficar y² sobre 2. Então aqui vai ficar x² vezes y² sobre 2. Só que eu já vou colocar esse sobre 2 aqui fora. Sobre 2. Só que aqui eu integrei, falta eu colocar o intervalo de integração agora. Falta eu aplicar no intervalo de 0 até 1 menos x². Então, no lugar do y, eu vou colocar isso daqui e vou elevar ao quadrado. Depois eu vou colocar 0. Só que quando eu colocar 0 é 0. Então, o meu momento de inércia em relação ao eixo y vai ser igual a uma constante sobre 2, integral de menos 1 a 1, x² vezes 1 menos x² ao quadrado. Ó, então, daqui para cá, eu só coloquei no lugar do y esta função. Como o y estava ao quadrado, então ficou aquela função ao quadrado. Gente, desse integrando aqui, eu já posso dizer se esse integrando é uma função par ou uma função ímpar ou nenhuma das duas? Eu pergunto isso porque o intervalo é de menos 1 a 1. Então, seria interessante para mim se a minha função ou fosse par ou fosse ímpar. Ela é o que nesse caso? Ela é uma função par. Então, se ela é uma função par, quer dizer, deixa eu até escrever aqui. Ó, isso aqui tudinho é uma função par. Se ela é uma função par, significa o quê? Que essa integral vai dar 0? Não, né? Só se fosse uma função ímpar, aí daria 0. Mas a integral vai ficar 2 vezes essa integral de 0 até 1, começando aqui em 0. Então, isso aqui vai ficar c sobre 2, 2 vezes a integral de 0 a 1 dessa função que está aqui. Aí, ó, eu vou aproveitar já, isso aqui está ao quadrado, vou logo desenvolver. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é menos 2x², mais o quadrado do segundo, que é x². Ó, perceba que mesmo que eu tenha desenvolvido, ainda assim isso aqui ainda é uma função par, porque é a mesma função. dx. Tá, o que é que eu faço agora? Eu posso simplificar esses dois aqui, ó, esse com esse. E aqui eu vou distribuir o x² com cada um que aparece aqui no meu parêntese. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, vou continuar essa parte aqui. Eu vou continuar para cá. Então, o meu momento em relação ao eixo y vai ficar, aqui fora ficou só a constante c, a integral é de 0 a 1, e eu vou distribuir agora o x², vai ficar x² vezes 1, que é x². Depois x² menos 2x², vai ficar 2x². Por último, mais x⁻⁶. Pronto, pelo menos isso aqui é um polinômio, agora a gente só tem que integrar o polinômio, né? Então aqui vai ficar x³ sobre 3, x⁻⁵ sobre 5, x⁻⁷ sobre 7. Então aqui vai ficar constante vezes x³ sobre 3 menos 2/5 de x⁻⁵ mais x⁻⁷ sobre 7. Só que eu vou aplicar no intervalo, que é de 0 até 1. Vou aplicar no 1. Então, o meu momento de inércia em relação ao eixo y vai ficar constante vezes, quando aqui for 1, vai ficar 1/3. Então, 1/3 menos 2/5 e ali mais 1/7. Bom, quando eu colocar 0, vai zerar. Então, esse aqui é o nosso resultado por enquanto, né? Vou tirar o MMC. Só que aqui eu tenho só números primos, 3, 5 e 7. Nesse caso, o MMC é o produto deles. Então, o MMC vai ser 3 vezes 5 vezes 7, que é 105. Então, vai ficar C sobre 105. E agora, 105 dividido para 3 vai dar 35. Vezes 1, 35. Menos 105 dividido para 5 vai dar 21. 21 vezes 2, 42.
Aí mais 105 dividido para 7 é 15. Vezes 1 dá 15. Então, estamos chegando no final. Meu momento em relação ao eixo y vai ser, esse mais esse é 50, menos 42 é 8. Então, vai ficar 8 vezes a constante c, dividido por 105. Aqui, gente, é a unidade de momento de inércia, né? Momento de inércia é massa vezes distância ao quadrado. Então, ficaria, se eu tivesse no SI, quilo, metro quadrado. Como aqui eu não especifiquei, então vou deixar só assim mesmo. Mas a resposta é isso daqui, 8 vezes a constante, dividido por 105. Alguma dúvida? Está tudo tranquilo até aqui? Beleza, então a gente já vai para a segunda e última parte da aula agora, que é a segunda aplicação, que é uma aplicação geométrica. Então, olha só, na segunda parte da aula, nós vamos falar agora como é que você usa integrais duplas para calcular áreas de uma região. Bom, para a gente entender melhor, vamos imaginar que eu não quero calcular área, eu quero calcular volume. Você já vai entender o porquê que eu vou fazer isso. Então, olha só, vamos considerar um sólido, só que a altura do sólido é unitária, ou seja, a altura dele é igual a 1. Além disso, a seção transversal dele é constante, não muda de forma. Então, se a base dele é um quadrado de lado 2, até o final, a seção vai ser um quadrado de lado 2. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, isso aqui seria um objeto que satisfaz as minhas condições. Perceba que a área dele transversal, ó, essa base, essa região aqui da base, é a mesma ao longo da altura dele. E a altura dele é igual a 1. Por isso que o Z aqui é igual a 1, né? Já que eu estou supondo que a altura é unitária. Então, digamos que você quisesse calcular o volume deste sólido aqui. Talvez uma das coisas que você logo pensaria era, bom, eu tenho esse sólido. A seção transversal dele não muda. Se ela não muda, o que você faria? Você calcularia a área da base vezes a altura. Não é isso que você faria lá no ensino médio? Então, uma das formas de você calcular esse volume aqui seria a área da base, ou seja, a área dessa região D, vezes a altura. Só que a altura é unitária, então a altura é igual a 1. Então, nesse caso, o volume seria a área da minha região D vezes a altura, que é igual a 1. Porém, gente, vocês estão agora em cálculo 2, no projeto Newton, então vocês não vão mais calcular volume dessa forma, apesar de que é uma forma válida, tudo bem. Mas agora vocês vão calcular esse volume de uma forma mais elegante. E qual é a forma mais elegante? Vocês vão olhar para esse volume e falar assim, eu já sei, para calcular esse volume, eu vou calcular o quê? Uma integral dupla da minha função z. Só que quem é minha função z? É uma função constante igual a 1. Então, uma outra maneira de você calcular este volume seria você integrar a sua função z igual a 1 sobre essa região D. Então, por esse outro caminho, ficaria assim. Ó. Por outro caminho, seria o volume integral dupla da minha função 1. Até aqui, tudo bem? Beleza, então vocês concordam comigo que teria esses dois jeitos. Esse daqui é o jeito sem graça, esse daqui é o jeito interessante. Então, você já sabe, qualquer coisa, quer calcular volume, você vai usar esse método aqui, e não esse aqui mais. Só que você percebe que, da mesma forma, o resultado aqui é igual, né? Mesmo que eu usasse aqui o de cima ou de baixo, eu ia obter o mesmo volume, porque o sólido ainda é o mesmo. Se eu vou obter o mesmo volume, então eu posso igualar o que está aqui com o que está aqui. Quando eu faço isso, ó, eu vou obter que a área da minha região D é igual à integral dupla dessa região D da função 1. Ou seja, se eu quero a área de uma região, eu posso calcular a integral dupla sobre essa região, considerando que a minha função é 1, minha função unitária. Então, é assim que a gente vai fazer agora. Toda vez que você quiser calcular a área de alguma coisa, eu vou calcular uma integral dupla, só que para a função z igual a 1. Sabendo disso, a gente vai fazer agora uns 4, 5 exercícios só dessa parte aqui. Então, perceba que o raciocínio é bem simples, na verdade, é bem rápido. Você entendeu isso, agora a gente está capacitado a resolver um monte de exercícios. Começando com esse daqui. Calcule a área da região delimitada pelas curvas x igual a y ao quadrado e x igual a 4. Então, a gente já vai fazer.
fazer aqui no último quadro mesmo. Olha, ele só pede a área de uma região. Só que ele descreve para a gente como é essa região. A região está limitada pelas curvas y igual a x quadrado, ou x igual a y ao quadrado, desculpa, e x igual a 4. Só tem isso de informação, agora a gente vai fazer, né? Já que ele quer calcular a área. Então, a primeira coisa que a gente faz num problema desse é o que a gente sempre vem fazendo. É eu descrever, eu tentar enxergar como é a minha região. Para eu enxergar melhor como é a minha região, eu preciso plotar esses gráficos aqui. Só que agora não é o y que está em função de x, é o x que está em função de y, mas não tem problema. Então, se eu fosse fazer aqui o plano cartesiano, eu poderia inverter os eixos se eu quisesse, mas também poderia manter os eixos como a gente está acostumado. Aqui é o x, aqui é o y. Aí, como é que você faria essa função? Se fosse y igual a x quadrado, seria uma parábola com cavidade para cima, tocando aqui a origem. Só que agora é x igual a y ao quadrado. Então, a diferença é que a nossa parábola vai ficar deitada. A concavidade dela, ao invés de apontar para o eixo y, vai apontar para o eixo x. Então, eu venho e faço uma parábola tocando aqui na origem e com a concavidade voltada para o eixo x positivo, já que aqui é positivo, né, o meu coeficiente. Agora, e essa outra função aqui, ó, x igual a 4? Isso aqui não é uma função constante? Se fosse y igual a 4, seria uma reta horizontal, mas é x igual a 4, então ainda é uma reta, só que uma reta vertical. Então, venho e faço aqui uma reta vertical. Obviamente, essa reta, ela corta o eixo x no valor 4. Então, a nossa região ela é limitada por essas duas curvas. Então, nossa região seria isso daqui. Agora, eu quero calcular a área dessa região. Como é que eu faço? Eu vou usar integrais duplas. Então, já sei que a área de uma região vai ser integral dupla sobre essa região, que é essa daqui que eu estou considerando. Estou chamando ela de região D. Que função vou colocar aqui? Função 1. Então, já que é a função 1, vou colocar só aqui meu elemento dA. Então, calcular a área dessa região é só fazer uma integral dupla sobre essa região da minha função unitária. Tá, só que agora falta dizer quem são meus intervalos. Esse é o nosso desafio. Então, aqui eu vou considerar essa região como do tipo 2. Se eu vou considerar o tipo 2, eu tenho que ver como é que o x está limitado. Então, por exemplo, pegando essa região aqui, eu percebo que essa região, o valor de x está sempre à direita dessa minha parábola. Qual é a função que descreve essa parábola? É a função y ao quadrado. Então, o x está sempre à direita do y ao quadrado. E nessa região, o x está sempre à esquerda dessa outra função aqui, que é uma reta. Que função é essa? X igual a 4. Então, meu x está entre y ao quadrado e 4. Falta descobrir agora quais são as limitações para y, as constantes que limitam meu y. Mas para eu fazer isso, perceba que eu preciso dessa informação aqui. Ó. Eu tenho que saber onde é que as minhas retas, onde é que as minhas funções elas estão se interceptando. Porque quando eu sei isso, eu consigo descobrir qual é o meu intervalo de y. Tá, mas como é que eu descubro isso, gente? Eu só igualo. Eu igualo essa função com essa. Vai ficar y ao quadrado igual a 4. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 4, que é mais ou menos 2. Então, na verdade, a interseção ela ocorre para y igual a 2 e para y igual a menos 2. Então, meu y ele está justamente nesse intervalo, de menos 2 até 2. Agora que eu tenho os intervalos, eu vou jogar aqui. Como é uma região do tipo 2, então, obrigatoriamente, eu tenho que integrar primeiro em x. Então, isso aqui vai ficar integral. O x está de y ao quadrado até 4. O meu y está de menos 2 a 2. Vou começar integrando em x, obrigatoriamente, depois eu vou integrar em y. Como aqui é a função 1, então a integral de 1 em relação a x vai ser x. Então, vai ficar integral de menos 2 a 2
e aqui vai ficar só o x, só que eu tenho que aplicar meu intervalo de integração, que é y² até 4. Depois que eu aplicar, ainda vou integrar em relação a y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 4. Vai ficar integral de menos 2 a 2, 4, menos, no lugar do x, eu vou colocar essa função. Então, vai ficar y² dy. Agora, eu tenho que calcular essa integral. Mas perceba que, mais uma vez, o meu integrando é uma função o quê? Já que o meu intervalo é de menos 2 a 2. Então, é importante eu ver se isso aqui é par ou ímpar, ou nenhum dos dois. Só que, nesse caso, isso aqui é uma função par. Então, se é uma função par, que nem eu tinha ainda agora, então isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2 disso daqui, que é 4 menos y². Bom, o que está faltando agora é só integrar. Então, vamos integrar o 4, integrar 4y, e aqui é y³ sobre 3. Então, a minha área ela vai ser 2 vezes aqui 4y menos y² sobre 3. Qual é o meu intervalo? Meu intervalo de 0 até 2. Agora é só substituir, né? No lugar do y, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 vezes 8, né? 8 vezes 4. 4 vezes 2 é 8. Menos, aqui 2² é 8 também, então vai ficar 8 terços. Quando eu colocar no lugar do y o 0, vai zerar tudo. Então, só tem isso aqui. Agora, o MMC é 3. Se o MMC é 3, aqui vai ficar 24. 24 menos 8, 16. Mas ainda tem esse 2 aqui fora. 16 vezes 2, 32. Vai ficar 32 sobre 3. Como isso aqui é uma área, tinha uma aplicação, então eu vou colocar unidade de área. Mas a resposta é essa daqui, 32 sobre 3. Alguma pergunta? Foi simples até, né? Na verdade, assim, simples entender o conteúdo, né? Mas assim, o desafio de cada questão é justamente ver qual é a região, depois ver qual é o limite de integração e depois aplicar aqui o que a gente já sabe de integral. Próximo exercício. Calcule a área da região delimitada pelas curvas x igual a raiz de 2 menos y² e x igual a y. Essa daí é mais legal. Mais legal que essa, só a próxima. Então, de informação, o que nós temos? Essa região é limitada pelas curvas x igual a raiz de 2 menos y². E a função x igual a y. Tá, vamos tentar entender que região é essa aqui. Primeiro, que a função x igual a y, ou y igual a x, a gente já sabe qual é. É a função identidade. Tem aquela reta crescente que corta a nossa origem. Agora, essa daqui talvez traga um pouco mais de dúvida para a gente. Só que eu vou arrumar um pouquinho ela, só para trazer a memória e perceber que a gente já trabalhou com ela aqui em sala. Se eu elevasse os dois lados ao quadrado, aqui ficaria x², aqui não teria raiz. E depois, se eu isolasse aqui o 2, ficaria assim. Ficaria x² mais y² igual a 2. Então, a partir dessa função, eu consigo chegar nessa equação. Essa equação, você já sabe como é o gráfico dela. Isso aqui é uma circunferência de centro na origem. E qual é o raio? Raiz de 2. Então, você faria uma circunferência com centro na origem e o raio raiz de 2. Só que por várias vezes aqui nas nossas aulas, a gente teve que isolar o y, principalmente, a gente fazia, né? Então, por exemplo, se eu isolar o y nessa função, nessa equação, ficaria y igual a mais ou menos raiz de 2 menos x². Então, quando eu isolo o y, eu obtenho duas funções diferentes. A função raiz positiva, só que essa raiz aqui negativa seria uma outra função. Então, na verdade, quando eu faço isso, eu estou dividindo essa minha circunferência em duas semicircunferências. Uma semicircunferência em cima e uma semicircunferência embaixo.
Só que eu não sou obrigado sempre a isolar o y. Eu poderia isolar o x nesse caso. E se eu fizesse isso, isolando o x, ia ficar x igual a mais ou menos raiz de 2 menos y ao quadrado. Aqui nesse caso, eu ainda estou dividindo a minha circunferência em duas partes, duas metades. O que vocês acham? Sim. Só que qual é a diferença? É que quando eu isolo o x, já não estou mais dividindo em metade de cima e metade de baixo. Estou dividindo como? Metade para a direita e metade para a esquerda. Quando o x é positivo, eu estou desse lado aqui, né, já que é aqui que o x é positivo sempre. Quando o x é negativo, eu estou com essa semicircunferência daqui, porque é aqui que o eixo, aqui que o valor de x é negativo. Então, se eu coloco assim, ó, mais essa raiz, é porque eu estou só com essa parte positiva aqui, ó, da semicircunferência, em relação a x. Então, essa daqui que é o gráfico dessa função. Então, agora eu vou apagar para fazer ele melhor. Então, desenho aqui o meu plano cartesiano. Vou fazer só uma semicircunferência. Semicircunferência de raio, raiz de 2. Vou tentar fazer um pouco melhor. Então, aqui eu tenho uma semicircunferência de raio, raiz de 2. Aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2. E eu só tenho a semicircunferência da parte da direita. Essa função aqui eu já comentei com vocês. Na verdade, é minha função de identidade. Ela é uma reta crescente que corta a origem. Então, eu venho aqui. Então, olha só. Aqui ele não especificou, né? Porque, na verdade, essas duas funções, perceba que elas estão limitando essa região aqui de baixo, poderia trabalhar com essa daqui ou com essa daqui. A questão deveria ter especificado. Se fosse numa prova, seria mais especificado qual é a região. Mas hoje a gente vai considerar que a nossa região é essa daqui. Então, digamos que você está com essa região. Então, eu quero calcular a área dessa região. O que eu vou fazer? Vou calcular uma integral dupla para essa região aqui. Agora, perceba o seguinte. Quando eu vou calcular a integral dupla, vai ficar área igual a integral dupla da minha região D da função 1, né? Então, vai ficar só dA aqui. Na hora que você vai calcular essa integral, tanto faz quais são as coordenadas que você vai usar. Você pode usar coordenadas cartesianas ou polares. Nesse caso, como a minha região é circular, só que na verdade é um setor circular, então eu vou olhar para isso daí como se fosse coordenadas polares. E aí eu quero achar então os limites para R e para θ. Então, nesse caso, o meu R, gente, primeiro, o R está variando de quanto até quanto aqui? De 0, né? Começa em 0 e vai até onde? Até raiz de 2, já que o raio da minha circunferência é raiz de 2. E o θ? O θ, por exemplo, aqui, quando você está com θ igual a 0 e começa a caminhar, já tem a sua figura aqui, a sua região? Não, né? A sua região só começa a partir daqui. Ou seja, a sua região, ela só começa a partir dessa angulação, bem aqui, ó. Aí que ela vai começar. Esse ângulo aqui, qual é esse ângulo? Será que a gente consegue descobrir? 45 graus. Por que 45 graus? Porque a função é y igual a x, ou x igual a y. Então, nesse caso, ó, deixa eu fazer aqui separado. Vou fazer aqui bem rápido, mas depois eu vou apagar. Imagina que você está com a sua função aqui, y igual a x, ou x igual a y. Se você está com a sua função de identidade, então, se aqui é 1, o valor dela em y também vai ser 1. Se aqui é 2, o valor também vai ser 2. Se aqui é 5, o valor vai ser 5. E assim por diante. A gente sempre vai copiar o valor. Se eu quisesse saber esse ângulo θ aqui, eu poderia fazer a tangente. Então, a tangente desse ângulo ficaria 1 sobre 1. Ou se fosse 2, ficaria 2 sobre 2. Ou 3 sobre 3. Enfim, no final, a tangente daria 1. Então, o ângulo θ seria o arco tangente de 1, que está no primeiro quadrante, que é 45 graus. Ou π sobre 4. Na lista de vocês, acho que foi na semana passada, você tinha uma coisa assim, né? Era y igual a raiz de 3x, né? Aí, para você descobrir o ângulo, você só poderia fazer x igual a 1. Aí, ficaria a tangente, ficaria raiz de 3. Aí, o ângulo seria 60 graus, por exemplo, π sobre 3.
Enfim, mas nesse caso, nosso ângulo aqui é mesmo π sobre 4. Então, sempre que você tem uma função, uma reta, e você quer achar o ângulo, você pode usar um raciocínio parecido desse para ver quanto é a tangente, para poder você saber quanto é o ângulo. Então, nesse caso aqui, ó, este ângulo, onde começa a desenhar a minha região, é o ângulo π sobre 4. Então, só a partir daqui que a minha região começa a ganhar forma. E ela termina aqui. Que ângulo é esse? Aqui do eixo y, positivo. 90 graus, ou π sobre 2, né? Então, o meu θ, ele está entre π sobre 4 e π sobre 2. Ó, que bom, né? Que o r e o θ estão entre constantes. Então, eu tenho um retângulo polar. Então, são essas regiões que eu vou colocar aqui na minha integral. Então, como eu mudei para coordenadas polares, vai ficar assim. Bom, o meu raio está entre 0 e raiz de 2. O meu θ está entre π sobre 4 e π sobre 2. Tanto faz eu começar primeiro em r ou em θ. Aqui, gente, a minha função era a função 1. Quando passar para cá, vai ficar como a minha função? Vai ficar r. Por que r? A função não era 1, não tinha que ficar 1 aqui? Sim. Mas quando eu mudo para polares, tem que ter aqui o quê sempre? O jacobiano, o meu r. Então, por isso, ó, mas a função era 1. Tudo bem, mas se eu mudei para polares, esse r ele vai aparecer sempre. Então, está aqui, r, aí dr, dθ, que é o nosso fator de correção. Então, por isso que ele tem que aparecer. Bom, agora eu vou dividir isso aqui em duas integrais. Tá? Vai ficar integral de 0 a raiz de 2, r, integral de π sobre 4 até π sobre 2, dθ. Aí eu vou calcular, a integral de r é r ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar r ao quadrado sobre 2 de 0 a raiz de 2. Bom, aqui, a integral de 1 é o próprio θ. Vai ficar θ de π sobre 4 até π sobre 2. Agora eu vou aplicar os intervalos. Então, a minha área vai ser igual. Bom, para esse primeiro aqui, vai ficar raiz de 2 ao quadrado é 2, sobre 2 é 1. Aqui vai ficar 1. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Agora aqui, o θ vai ser π sobre 2, menos, aqui, π sobre 4. Tá, π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4. Então, no final, a minha área vai ser π sobre 4 unidade de área. Aí você podia dizer, professor, mas aqui não podia usar uma regra de 3 simples, né? Já que eu sei que a área, por exemplo, se eu tenho a área de metade, eu teria π, né? Π esse raio ao quadrado. Se eu tenho um ângulo de π, então a área seria πr ao quadrado sobre 2. Se eu tenho um ângulo de 2π, a área seria πr ao quadrado. E aí eu faria uma regra de 3 só para esse ângulo aqui. Poderia fazer isso? Poderia. Mas não teria tanta graça quanto fazer aqui a nossa integral dupla e chegar ao nosso resultado ali π sobre 4. Tá bom? Mas assim, o setor circular você pode fazer que nem você aprendeu também lá na escola, lá no ensino médio. Bom, mas está aqui a nossa resposta, π sobre 4 unidade de área. A gente vai para a próxima questão. Essa sim é muito interessante. Bom, essa sim é uma novidade para a gente. A função não é novidade porque a gente já viu ela aqui, mas pelo menos o cálculo da área vai ser novidade para a gente. Então, olha só, calcule a área de um cardioide. Cardioide é uma curva polar dada por essa expressão, R igual a 1 mais seno θ. Ok, então vamos resolver isso daqui. Bom, não sei se vocês lembram, mas aqui em sala a gente já desenhou essa curva polar. A gente fez em duas etapas. Primeiro a gente considerou coordenadas cartesianas e fez um gráfico de uma senoide, só que deslocada uma unidade para cima. E a gente não era obrigado a fazer isso, a gente só fez para nos ajudar a desenhar a curva. Como a gente já fez isso na aula passada, aulas passadas, então eu não vou repetir. Eu já vou desenhar isso aqui como uma curva polar mesmo. Então, eu faço aqui o meu plano cartesiano.
E olha, qual é o raciocínio se eu estou em coordenadas polares? Bom, o meu raio, que é a distância do meu ponto até a origem, ele depende agora dessa função aqui, ó, ou seja, ele depende do meu ângulo, da minha inclinação. Então, lembra que esse θ é a inclinação, ó, é como eu estou caminhando de maneira, aqui, ó, conforme eu vou rotacionando aqui o meu dedo, o meu θ ele vai mudando. Então, por exemplo, se eu estou aqui, o meu θ é 0. Se eu estou aqui, meu θ já é π sobre 2, 90 graus. E aí, conforme a nossa rotação ela vai acontecendo, o meu θ ele vai mudando. Ele vai de 0 até voltar a 2π. Então, na hora que eu for mudando o meu ângulo, esse meu R ele está mudando, conforme o ângulo que eu estou. Então, por exemplo, se o meu ângulo é 0, quer dizer que eu estou bem aqui encostado no eixo X. Quando o meu ângulo é 0, o meu seno de 0 é 0. E eu vou ter 0 mais 1. Então, quando o meu ângulo é 0, vou até escrever aqui, ó, porque aqui o R depende de π. Então, quando o θ é 0, eu tenho 1 mais 0, que é 1. Então, quando eu estou bem aqui, o meu valor, a minha distância, é a distância igual a 1. Vou colocar 1 para cá. Pronto, eu estou bem aqui. Só que conforme eu vou caminhando, ó, conforme o meu ângulo vai mudando, aqui estava em 0. Aí eu começo a aumentar, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. No primeiro quadrante, conforme o ângulo vai aumentando de valor, o meu seno vai aumentando, o valor dele. O meu seno vai ficando meio, raiz de 3 sobre 2, e assim ele vai e começa a aumentar. Até que quando eu estiver aqui em 90 graus, quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Então, quando eu estiver bem aqui, a minha distância vai ser 1 mais 1, que é 2. Ou seja, nesse caso, meu R de π sobre 2 já vai ser 2, porque 1 mais 1 vai ficar 2. Então, eu já vou estar bem aqui. Digamos que aqui é o 2. Ou seja, daqui para cá, ó, a minha distância foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar em 2. Então, a minha figura vai ficar mais ou menos assim. Então, eu tenho essa figura aqui nessa primeira parte. Eu parei aqui, em 90 graus, π sobre 2. Mas eu poderia continuar caminhando aqui, ó. Poderia continuar rotacionando. Então, de π sobre 2 até π, o meu seno ele vai diminuindo de novo de tamanho. Ele vai diminuindo de valor. Vai diminuindo, 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 até que eu chego aqui, ó, seno de π. Quanto é seno de π? É 0. E aí eu volto para o R igual a 1. Então, aqui, ó, o R de π é igual a 1. Então, eu marco aqui a distância menos 1, né? E aí o meu desenho, ó, ele diminui a distância, diminui, 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 até voltar para cá, né? Para a distância 1 da origem. Só que, ó, no terceiro quadrante, o meu seno ele já é negativo. Ele vai diminuindo, 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 até que quando eu chego aqui, no seno de 3π sobre 2, esse seno é menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, quando eu estou em 3π sobre 2, o meu raio vai ser 0. Ou seja, no terceiro quadrante, conforme eu vou rotacionando aqui, a minha distância vai diminuindo, 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 até que ela zera. Eu tenho algo mais ou menos assim, ó. Aqui. Da mesma forma, no quarto quadrante, o que acontece? O seno ainda é negativo, só que em módulo ele vai diminuindo de valor. Então, aqui o meu raio ele sai de 0 até chegar aqui 2π. Seno de 2π é 0 e o meu raio volta para 1. Então, aqui nessa última parte aqui, o meu raio volta a aumentar um pouquinho até voltar para o valor dele, que é 1. Então, meu R, quando o meu ângulo é 2π, o R volta para 1. E eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem de um cardioide, e agora a gente quer descobrir qual é a área desse cardioide. Como é que eu vou saber qual era dele? Bom, já que o meu R está em função de θ, isso já é uma dica para mim, né? Então, eu vou usar coordenadas polares. Só que antes de a gente começar a fazer aqui, eu só queria fazer uma observação com vocês. Eu vou apagar aqui, tudo bem? Vocês entenderam aqui essa parte? Vou apagar aqui, isso aqui só nos ajudou a fazer o gráfico. Se eu quiser saber essa área, eu já sei. O que é a área? A área vai ser integral dupla da minha função 1. Então, vai ser isso daqui. Eu escolho usar coordenadas polares,
Então, tem que saber as limitações para R e para θ. Para o θ é mais rápido, porque nesse caso, o meu desenho está em todos os quadrantes. Ele vai de 0 até 2π, tanto que a gente precisou fazer a rotação de 0 até 2π para desenhar toda essa parte aqui. Então, o θ ele vai de 0 até 2π. Agora, a dificuldade é aqui no R. O R vai de quanto até quanto? Porque a gente está acostumado com R entre constantes também. O R vai de 0 a 1, o R vai de 1 a 2. Mas, antes de a gente fazer isso aqui, só vou fazer uma observação aqui no outro quadro. Só para a gente entender essa parte aí melhor. Imagina que a nossa figura ela fosse assim. Eu tivesse aqui uma circunferência, o raio é 1. Aqui eu tenho outra circunferência, que o raio é 2. A minha região seria essa daqui. Aí imagina que eu quisesse aplicar coordenadas polares para essa região. Então, nesse caso, o meu θ estaria de 0 até 2π, novamente. E aqui o meu R estaria de tanto até quanto, gente? De quanto até quanto? O meu R aqui? De 1 a 2, né? Então, meu R aqui, ó, de 1 a 2. Como é que eu sei disso? Olha só. Lembra que quando eu queria saber as limitações para x, por exemplo, tem uma região do tipo 1, e eu quero saber a limitação para y, eu não caminhava verticalmente na direção do eixo y e percebia qual era a função que estava limitando ele. Se era uma região do tipo 2, eu caminhava horizontalmente na direção do eixo x, e aí percebia qual função estava limitando ele. No caso de coordenadas polares, se eu quero saber qual é a limitação para o raio, eu vou caminhar na direção radial. Então, eu vou partir da origem, olha só, partindo aqui da origem, caminhando em uma direção. Como vai ficar meu R? Por exemplo, se partindo da origem eu caminhar nessa direção, eu vou caminhar, até que finalmente eu começo a chegar na minha região aqui, ó. Quando eu chego bem aqui, que é onde inicia a minha região, quanto é o raio? O raio é 1. E se eu continuar caminhando nessa mesma direção, eu vou parar bem aqui. Quanto é o raio aqui? O raio é 2. Se eu escolher uma outra direção, vai mudar essas minhas limitações? Não. Ó, mesmo que eu ande nessa direção para cá agora, eu sempre vou começar no raio igual a 1 e terminar no raio igual a 2. Se eu escolher uma direção aqui, para cá, começar em 1, terminar em 2. Então, sempre, não importa a direção que eu escolher, eu sempre vou esbarrar primeiro no R igual a 1 e depois no R igual a 2. Diferente de uma região assim. Ó. Imagina se eu tivesse aqui uma circunferência de raio 1, só que a minha outra região fosse assim. Ó. Assim. E agora, né, a região que eu quero calcular é essa daqui. Ó, nesse caso, o meu θ ainda está entre 0 e 2π. Só que o meu R? Ó, vamos dizer que eu estou aqui na origem e eu começo a caminhar nessa direção aqui. Então, ó, eu esbarro nessa barreira aqui, que é o R igual a 1, mas se eu continuar caminhando, eu vou esbarrar bem aqui. Quanto é o R aqui? Não sei, bora dizer que é 3, essa distância. Então, o R ficaria de 1 até 3. Porém, se eu escolhesse essa outra direção para cá, eu começaria em 1, mas eu terminaria aqui. Vocês concordam comigo que essa distância é muito maior do que essa? Então, agora perceba que a distância final ela está variando. Já não é mais constante. Eu poderia escolher uma outra direção aqui para a esquerda, começaria aqui em 1, mas terminaria em um outro valor. Então, nesse caso, o que eu faço? Não tem problema. Você tem que se perguntar o seguinte, olha, essa região final aqui, essa limitação final, ela pode até não ser constante, mas eu tenho alguma função para ela? Por exemplo, imagina aqui que o R ele é uma função que depende de θ. Ele vai me dar justamente essa linha aqui, né? Essa parte aqui. Então, nesse caso, o meu R está entre 1 e essa função. Que função é essa? Não sei. Pode ser a função seno de θ, pode ser a função cosseno θ mais 1. Enfim, mas o que importa é que, nesse caso, o meu raio ele começa em R igual a 1, só que ele termina conforme essa função aqui que depende de θ.
Deu para entender, gente? Então, agora eu vou aplicar esse raciocínio na minha função ali, na minha questão do cardioide. Então, voltando para cá. Vamos lá. Olhando para a nossa figura aqui. Primeiro, não importa a direção que eu olhar, vocês concordam comigo que o meu R sempre vai começar em 0? O que vocês acham? Né? Porque a origem está dentro da minha região. Então, o R ele sempre começa em 0. Diferente do que a gente tinha antes, ó, nos nossos outros exemplos. Aqui no outro exemplo que estava fazendo, a origem faz parte da minha região aqui? Não. Aqui também não. Então, por isso que o R não começava em 0. Mas aqui, a origem faz parte da minha região. Então, aqui o R está começando em 0. Não importa a direção que eu for ver, o R vai começar em 0. Agora, e essa outra limitação? Porque se eu caminhar para cima, eu começo em 0 e termino em 2. Se eu caminhar para a direita, eu começo em 0 e termino em 1. E se eu caminhar essa direção aqui, diagonal, eu começo em 0 e termino num valor 1,5, sei lá. Tudo bem, mas essa curva ela é descrita por essa função aqui, essa curva polar. Então, meu raio ele sempre começa em 0 e ele sempre termina nessa curva polar. Então, meu raio está entre 0 e 1 mais seno θ. Então, essa que é a minha limitação para R. É isso que eu vou usar aqui na minha integral dupla. E como, perceba que agora eu não estou mais no retângulo polar, eu estou agora numa região polar. O θ está entre constantes, mas o R não. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar integrando em R. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser, o R está entre 0 e 1 mais seno. O θ está entre 0 e 2π. Bom, como eu passei para coordenadas polares, obrigatoriamente vai aparecer um R aqui. Então, vai ficar R, dr, dθ. E agora eu vou integrar. Bom, então a integral de R em relação a R vai ser R quadrado sobre 2. Esse sobre 2 eu já coloco aqui na frente porque ele é constante. Vai ficar meio, integral de 0 a 2π, R ao quadrado. O R está variando de 0 até 1 mais seno. Depois que eu aplicar, eu ainda vou ter que integrar aqui em θ. Então, no lugar do R, eu vou colocar 1 mais seno θ. Então, vai ficar 1 mais seno θ ao quadrado. Então, a minha área vai ficar igual a meio, integral de 0 até 2π. E aqui eu coloco 1 mais seno θ, só que ao quadrado, porque o R estava ao quadrado. Aí vai ficar menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, eu vou ficar com essa integral aqui. Tá, o que eu faço? Bom, aqui eu tenho ao quadrado, então eu vou fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o meio pelo segundo. Vou continuar para cá. Perceba que a partir de agora é cálculo 1, né? Porque eu só tenho uma integral aí, unidimensional. Então, eu vou desenvolver esse quadrado. E a minha área vai ser meio vezes integral de 0 a 2π. O quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes o meio pelo segundo, vai ficar 2 vezes seno, mais o quadrado do segundo, então vai ficar o quadrado, seno ao quadrado. Bom, posso dividir isso aqui em 3 integrais, se eu quiser. Então, vai ficar meio integral de 0 a 2π de 1, então vou colocar só dθ, mais 2 vezes integral de 0 a 2π, seno, mais integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Tá, vamos fazer separadamente cada uma dessas integrais aqui. Então, primeiro, a área vai ficar igual a meio. Tá, aqui, integral de 1 dθ, vai ficar o próprio θ. Então, θ de 0 a 2π. Vocês sabem me dizer quanto é essa integral aqui do seno de 0 a 2π? Vai dar quanto? Vai dar 0. Porque lembra como é a senoide de 0 a 2π? A senoide vai ficar mais ou menos assim, ó, de 0 a 2π. Então, a mesma região que eu tenho aqui em cima do eixo x,
é a mesma região que eu tenho aqui embaixo. Então, uma vai anular a outra, e essa integral vai dar zero. Mas caso você tenha dúvida, não tem problema, você pode resolver essa integral. No caso, a integral do seno vai dar menos cosseno. Mas quando você aplicar nesses intervalos, vai zerar. Então, das duas formas, isso aqui vai ser zero. E resta agora só essa integral aqui. Como é que você resolve a integral do seno ao quadrado? Você aplica uma identidade trigonométrica. Qual a identidade? Seno ao quadrado é meio menos meio do cosseno de 2θ. Isso vem lá do cálculo 1. Vocês usam isso aqui para resolver algumas integrais trigonométricas. Então, isso daqui eu vou usar uma identidade trigonométrica. Então, vai ficar aqui, ó, mais integral de 0 a 2π. Aí, no lugar de seno ao quadrado, vai ficar meio menos meio do cosseno de 2θ. dθ. Agora aqui, gente, se fosse cosseno ao quadrado, a única diferença é que aqui ficaria mais. Então é importante que para a prova vocês relembrem isso aqui, tá? Essas identidades, tanto para seno ao quadrado quanto para cosseno ao quadrado. Porque agora eu precisei mesmo disso daqui para resolver essa nossa questão. Ok. Então, continuando. Aqui vai ficar igual meio. Aqui, ó, o θ de 2π a 0 vai ficar 2π menos 0, vai ficar 2π. Aqui é 2π só. Olha só, aqui eu poderia dividir em duas integrais. Vocês sabem dizer quanto é a integral do cosseno de 2π, do cosseno de 2θ de 0 a 2π? Isso aqui também vai ser zero. Porque a cossenoide, nesse intervalo de 0 a 2π, quando eu tenho 2θ, ela vai dar duas voltas completas, certinho. De novo, pelo mesmo raciocínio do que eu fiz com a senoide, isso aqui ia zerar nesse intervalo, tá, gente? Se fosse outro intervalo, não necessariamente vai zerar. Mas como é de 0 a 2π, nesse intervalo, essa função ela zera. Mas, mais uma vez, você não precisa, se você não quiser, usar esse argumento geométrico. Você poderia simplesmente integrar. A integral do cosseno ia ficar seno de 2θ sobre 2. Quando você jogasse o seno nesses intervalos aqui, ele ia zerar. Ia zerar, ia zerar. Então, das duas formas, isso aqui ia dar zero. E só me resta esse meio aqui, ó. Bom, a integral de meio dθ é θ sobre 2, né? Então, aqui vai ficar mais θ sobre 2 de 0 a 2π. Então, aqui zerou, eu só integrei 1 sobre 2. 1 sobre 2 integral vai ficar θ sobre 2. Quando eu substituir o θ aqui, vai ficar 1 sobre 2, 2π, mais, aqui vai ficar 2π sobre 2, que é π. Então, por último, a área do meu cardioide vai ser 3π sobre 2. Unidade de área. E pronto. Acho que a maior dificuldade foi no cálculo 1 mesmo, né? Essa parte de trigonometria. Na verdade, além disso, né, acho que a maior dificuldade foi procurar a limitação para o raio. Depois que você achou, aí o resto já entrou mais em cálculo 1, já ficou mais tranquilo para a gente, apesar de que você tinha que lembrar daquela identidade trigonométrica. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Essa aqui seria uma boa questão de prova para vocês? Seria, né? Mais tranquilo, mais. Tá, vamos continuar então. Porque questão boa mesmo é essa daqui, ó, exercício 4. Essa já era legal, mas essa daqui é a mais legal de todas. Calcule a área de uma rosácea de 4 pétalas, dada pela curva polar R igual a cosseno de 2θ. Então, vamos desenhar essa figura primeiro. Aqui, gente, para desenhar essa figura, eu vou primeiro plotar o gráfico dela da cossenoide mesmo, como se fosse coordenadas cartesianas. Nessa parte que eu for plotar, eu vou fazer isso mais rápido, mas eu já adianto para você, tente revisar essa parte do cálculo 1, de plotar cossenoide. Quando é 2θ, como é que fica a cossenoide? Quando fica 3θ, como é que ficaria a senoide? Então, tente revisar essa parte também, que aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Até porque o que importa mais para a gente hoje é depois disso, é como desenhar a figura, depois como calcular a integral. Então, vamos lá, exercício 4, agora ele quer que eu calcule a área dessa curva polar. Bom, então, primeiro, eu vou fazer aqui
eu tenho esta função e a primeira coisa que eu vou fazer é plotar o gráfico dela como se fossem coordenadas cartesianas. Tá? Então, isso aqui ficaria uma cossenoide. Então, aqui, ó, o R depende de θ. Então, aqui é θ e aqui é R. Aí eu vou colocar alguns pontos estratégicos aqui, que depois vocês vão entender. Mas, por exemplo, o primeiro ponto estratégico que eu vou colocar aqui é o ponto π sobre 4. Então, imagina que aqui eu tenho π sobre 4. Depois, vai ficar 2π sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 2. Depois, vai ficar 3π sobre 4. Vou colocar aqui em cima. 3π sobre 4. Depois, o próximo ponto é 4π sobre 4, que é π. Então, vai ficar aqui. Depois, o próximo ponto é 5π sobre 4. Vou colocar ele para cá. O próximo ponto é 6π sobre 4. 6π sobre 4 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Depois, vou colocar 7π sobre 4. E, por último, vou colocar 8π sobre 4, que é 2π. Tá, agora eu vou colocar os pontos, né? Então, por exemplo, quando o meu θ é 0 aqui, o meu raio vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então, digamos que 1 está bem aqui. Então, esse ponto faz parte do meu gráfico. Quando o θ é π sobre 4, vezes 2 vai ficar π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, eu vou colocar bem aqui. Quando o meu θ é π sobre 2, vezes 2 vai ficar π. Então, vai ficar menos 1. Aí eu já vou colocar para cá. Depois, eu vou colocar 3π sobre 4, que vezes 2 vai ficar 3π sobre 2. E aí volta para o 0. Depois eu coloco o π. Quando eu coloco o π, vai ficar cosseno de 2π, que volta para 1. Então, tem isso aqui. Eu até errei que isso aqui era para estar mais em cima. Vou colocar aqui o π sobre 2. Tá, então perceba, aqui eu também meio que comprimi um pouquinho o gráfico, né? Só para sobrar espaço para a gente. Mas isso daqui, olha, para ser uma cossenoide. Então, perceba, ó, isso aqui já é uma cossenoide completa. Então, de 0 a π, eu já consigo aquele meu ciclo completo. E você já deve imaginar que de π até 2π, eu vou ter de novo esse ciclo completo. Deixa eu colocar isso aqui para cá, 5π sobre 4. 5π sobre 4. E aí eu vou ter de novo mais uma cossenoide daqui. Vou fazer aqui em cima mesmo. Pronto. Então está aqui. Eu obtive aqui o meu gráfico de 0 até 2π. Então eu tenho duas voltas completas. Por que eu fiz isso? Porque isso vai me ajudar na hora que eu for desenhar aqui essa rosácea. Então eu volto de novo aqui fazendo os eixos. Só que agora eu vou olhar isso aqui como coordenadas polares. Então, eu vou ter que olhar o ângulo. Perceba que aqui eu estou dividindo esses pedacinhos a cada 45 graus. Aqui é π sobre 4, aqui mais π sobre 4, mais π sobre 4, mais π sobre 4. Então, eu também vou dividir essa minha região aqui em ângulos de π sobre 4. Para fazer isso, ó, eu vou fazer uma reta tracejada bem aqui. Aqui e aqui. Tá? Então, eu peguei aqui a minha região bidimensional e dividi em 4 partes. Essa região, essa daqui, essa e essa. Agora eu vou começar a desenhar. Bom, então vamos lá, vocês vão me ajudar. Bom, primeiro, perceba que a gente vai começar nessa região aqui. O meu ângulo está aqui em 0. O meu ângulo vai de 0 até aqui, que é π sobre 4. Lembra que eu estou dividindo a cada 45 graus. Então, de 0 a π sobre 4, o que acontece com o raio? Bora aqui para o meu gráfico. Ó, de 0 a π sobre 4, o meu raio está diminuindo. Antes ele era 1, e aqui até chegar em π sobre 4, ele vai para 0. Então, aqui, ó, em 0, quando o meu ângulo era 0, a minha distância era 1, bora dizer que tem 1 aqui, mas conforme eu vou rotacionando, essa minha distância vai diminuindo até chegar em 0. Então, eu obtenho uma figura mais ou menos assim, aqui. Então, para a minha primeira região, eu tenho esse desenho. Agora, eu vou para a minha segunda região. Eu estou aqui em π sobre 4 e vou para π sobre 2. Olha o que acontece nessa região. De π sobre 4 até π sobre 2, a minha distância vai aumentando. Porém, vai aumentando no sentido
negativo. Ou seja, o meu raio vai de 0 até menos 1. Quando o meu raio é negativo, quer dizer que o meu desenho ele vai refletir. Então, ao invés de desenhar nessa região aqui, eu vou desenhar nessa. Então, eu vou desenhar uma figura onde eu começava com raio 0 e vou até distância 1. Então, seria mais ou menos assim, ó, de 0 até 1. Então, perceba que eu ainda estou nessa região, que era para eu fazer um raio indo de 0 até 1. Só que como aqui o raio é negativo, esse desenho eu refleti para cá. Então, fiz aqui, ó, de 0 até 1. Então, parei aqui, em π sobre 2. Agora, eu vou caminhar de π sobre 2 até 3π sobre 4. Estou nessa região aqui agora. Só que nessa região, de π sobre 2 até 3π sobre 4, a minha distância ó, vai de 1 e volta para 0, só que ainda negativa. Então, ela vai de 1 para 0, só que parte negativa. Então, ao invés de eu desenhar nessa região, eu vou desenhar aqui, ela indo de 1 até 0. Ela já estava em 1 bem aqui, agora ela vai para 0. Ela faz esse movimento. Pronto. Mas eu ainda estou aqui. Então, agora eu vou de 3π sobre 4 até π. Estou nessa região aqui agora. Nessa região, finalmente, o meu raio voltou a ser positivo. Melhor para a gente. Ele é positivo, ele vai de 0 até 1. Então, nessa região, o meu raio vai de 0 até 1. Digamos que 1 é aqui. Então, ele faz esse movimento. Depois, ó, de π até 5π sobre 4, eu ainda estou com um raio positivo. Só que ele vai diminuir de 1 para 0. Então, nessa região aqui, ele vai diminuir de 1 até voltar para o 0. E eu fecho com essa figura. Agora, eu venho com essa outra região. Essa região aqui, ela é de 5π sobre 4 até 3π sobre 2. Só que nessa região, meu raio volta a ser negativo. Então, meu raio era 0, vai para menos 1. Ou seja, a minha distância aqui, ela vai de 0 para 1, só que no sentido negativo. Então, eu vou desenhar nessa região aqui. Ela indo de 0 até 1. Então, seria algo mais ou menos assim. Depois, eu estou nessa região aqui agora, que é a região que vai de 3π sobre 2 até 7π sobre 4. O meu raio vai diminuindo de 1 para 0, só que no sentido negativo. Então, ao invés de eu desenhar aqui, eu vou desenhar aqui. O raio diminui de 1, voltando para o 0. Por último, eu estou nessa última região aqui, que é do 7π sobre 4 até 2π. Aqui o raio é positivo, e ele vai de 0 e volta para o 1. Tá, aqui o raio é positivo, ele vai de 0 e volta para o 1. E aí eu tenho, finalmente, a minha região. Por isso que ela se chama rosácea, né? Parece uma rosa só de 4 pétalas. E tem a rosácea de 8 pétalas, de 3 pétalas. Então, aí, caso você tenha alguma dúvida, né? O que facilita para a gente é fazer esse gráfico aqui, nas cartesianas, que aí faz a gente não se perder tanto quando volta para cá. Por exemplo, lá no material de vocês, se não me engano, de monitoria, tem rosácea de 8 pétalas. É até bem interessante o gráfico dela também. Só que nesse caso você teria que fazer uma cossenóide aqui fazendo 4 voltas completas. Aí você poderia dividir mais uma vez aqui para poder fazer isso de 8 pétalas. Alguma dúvida? Eu sei que no primeiro momento pode parecer um pouco estranho para a gente, mas é por isso que eu digo, treinem. Faça mais exercícios desse tipo. Faz o mesmo. Tenta fazer sozinho esse exercício em casa. Né? Depois você vai olhando a aula de novo para ver se você conseguir fazer tudo direitinho. Mas o raciocínio é esse. Pois bem, então agora que a gente tem essa região, eu quero a área dela. Então, ó, a minha origem está dentro do meu desenho. Então, meu raio ele vai... Primeiro o θ. Bora fazer o primeiro θ. O θ ele vai de 0 a 2π, porque o meu desenho está nos 4 quadrantes. E o raio, ele começa em 0, porque a origem está aqui na minha região. E não importa onde você vai caminhar, radialmente falando, você sempre vai esbarrar nessa curva. Só que essa curva, ela tem uma função, essa função aqui. Então, meu raio vai de 0 até cosseno de 2θ. E agora a gente vai fazer a integral que vai nos dar a área. Então, ó, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 5 minutos. Dá para fazer. Então, vamos lá. Tá, então, nesse caso, gente, a minha área vai ser uma integral dupla. Aqui eu já vou colocar em coordenadas polares. O meu raio vai de 0 até cosseno de 2θ. E o meu θ vai de 0 a 2π.
Aqui a minha função era para ser 1, mas como eu mudei para polares, vai ficar R. Então, R, e aí eu vou integrar primeiro em R, depois em θ. A integral de R² sobre 2. Então, esse sobre 2 eu coloco aqui fora já. Fica a integral de 0 a 2π, e aqui vai ficar R². O R está indo de 0 até cosseno de 2θ. Depois ainda vou integrar em R, em θ. Tá, agora no lugar do R eu coloco essa função aqui. Então, vai ficar meio integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado de 2θ. Quando eu colocar no lugar do R o 0, vai ficar 0. Então, eu tenho essa função aqui. De novo, eu tenho cosseno ao quadrado. Então, vou usar aquela identidade trigonométrica. Então, a minha área vai ser meio integral de 0 a 2π. Qual é a identidade? Cosseno ao quadrado vai ficar meio mais, porque agora é cosseno, né? Mais seno ao quadrado, então é mais meio do cosseno de 4θ, tá, gente? Aqui, quando você aplica essa identidade, o argumento sempre vai ser o dobro do que estava antes. Tá aqui, ó. Se aqui era 2θ, aqui ficou 4θ. Se aqui fosse só θ, aqui ficaria 2θ. Só que essa função cossenoide, nesse intervalo de 0 a 2π, quanto você acha que ela vai dar? Vai dar 0 também. Ou porque ela faz aqueles ciclos completos, ou então, se você fizer essa integral dela, vai ficar seno. Seno de 4θ sobre 4. Quando você jogar o valor, vai zerar. Então, ó, isso aqui vai zerar. E aí vai sobrar só meio. Então, aqui vai ficar meio, esse meio que já estava aqui fora. E aqui a integral de meio, vou até escrever, na verdade. Ficar meio. E aqui dentro ficou o quê? Só 0 a 2π, integral de meio também. Esse meio eu poderia até tirar aqui, né? Daqui, vai ficar meio vezes meio. Vai ficar 1/4, integral de 0 a 2π, dθ. Integral disso daqui é o próprio θ. Então, vai ficar θ sobre 4 de 0 a 2π. No lugar do θ, eu coloco 2π, vai ficar 2π sobre 4. Depois eu coloco o 0 e vai zerar. Então, minha resposta final vai ficar π sobre 2 unidade de área. E aqui a gente finaliza a questão. Então, a área de uma rosácea de 4 pétalas equivale a π sobre 2 unidade de área. Alguma dúvida? Uma pergunta? Gostaram da rosácea aí, né? Também do cardioide. Então, são curvas bem interessantes. Bom, então é isso. Até quarta-feira. Quarta-feira a gente vai ver integrais triplas. Então, é outro assunto importante. É uma nova fase também e última fase do nosso curso. Então, até mais. Obrigado pela presença de vocês.